Que bom ter você mais uma vez comigo, uma honra. Você que está do outro lado aí, que tem acompanhado todo o conteúdo que eu tenho disponibilizado com carinho para fazer de você um líder melhor. Hoje eu tenho o prazer imenso de conhecer Tadashi Yamashita. Ele vai falar um pouco da experiência dele, que não é pouca coisa, e eu tenho certeza que você vai se maravilhar com a vida do Tadashi, a pessoa que ele é, o líder que ele se tornou e todas as coisas maravilhosas que ele fez na carreira. Então, eu apresento a vocês o Sr. Tadashi Yamashita. Bom dia. Bom dia, Tadashi. Obrigado pela essa oportunidade de estar aqui, dividindo a minha experiência profissional com todo mundo. É um prazer. Essa lente é toda sua. Tadashi, quando me falaram a seu respeito, uma amiga que nós temos em comum, a Sônia Andrade, ela contou, falou, olha, você precisa convidar para bater um papo, para entrevistar, ele foi meu chefe, ele teve um início bem interessante. Eu não vou adiantar, ele vai começar, o Tadashi vai contar como foi o início de carreira e como é que ele se transformou naquilo que ele é. Então, por favor, Tadashi, conta como é que foi o seu início de carreira e a sua trajetória profissional, por favor. Na realidade, profissionalmente, eu comecei programando computadores, o IBM barra 370, na antiga Light, né? Então eu usava aquela linguagem RPG, COBOL, mas depois eu não gostei muito dessa área porque era pior do que médico. Naquela época não tinha celular, muitas casas não tinham telefone fixo. Então o que acontecia naquela época? Se dava pau no computador, existia uma Kombi e o pessoal ia de casa em casa buscar os programadores, né, para resolver o problema do computador. Então eu não gostei muito e através de uma colega na faculdade eu recebi o convite para entrar na área financeira, na antiga Vilares, né, lá em Santa Amaro, e a partir daí eu comecei minha carreira nessa área financeira. Mas antes disso, na realidade eu sou de família humilde, meus pais eram agricultores, trabalhavam no CEAGESP, e então já cheguei a passar fome. Mas tudo isso eu acho que valeu como experiência e eu carrego isso eu falo com muito orgulho. E depois da Vilares, na realidade, eu entrei como analista, saí como gerente de tesouraria, e aí recebi um convite para ser o gerente financeiro, o controle de uma empresa multinacional, Union Carbide, que hoje é uma divisão, eu diria, da Dow Química, né, empresas Dow, que foi adquirida na década de 90. E saí de lá praticamente o gerente geral de finanças, né, quase um diretor. E naquela época, em 1991, depois do plano Collor, o que aconteceu? A empresa no Brasil não estava bem, estava para fechar, aí descobriram o Tadashi e me fizeram um convite para resolver o problema da empresa. E foi aí que nós conhecemos a nossa amiga Sônia Andrade, que é a amiga em comum. E depois de 2 anos nós resolvemos o problema da empresa, a empresa já estava dando lucro, né? E tinha saído do buraco. Mas em 1990 foi ano crítico, a empresa faturava algo em torno de 100 milhões de dólares e tinha perdido 27 milhões de dólares. Foi aí que entrei, aceitei o desafio, né, de reerguer essa empresa. E nós conseguimos, juntamente com os demais colegas da diretoria, reerguer essa empresa e hoje a empresa chegou a um faturamento acima de 1 bilhão de dólares, né, aqui nessa região. Então foi realmente uma experiência bastante interessante. E nesse meio tempo, eu comecei como diretor financeiro em 91, em 92 eu assumi a diretoria administrativa e financeira, então eu tinha toda a parte de RH, sistemas, jurídico, compras, além da área financeira, né, e inclusive previdência privada. E falando em previdência privada, de 1991 até o final de 2014, eu fui o presidente do conselho deliberativo da empresa, né? E fiz grandes inovações e o pessoal da fábrica, o pessoal do escritório tem muito carinho pelo resultado alcançado na previdência privada, né? No ano 96 eu assumi toda a parte da diretoria financeira da América Latina. No ano
2000, eu recebi um convite, lembrando, né, a corporação lembrou que existia o Tadashi, tinha resolvido o problema no Brasil, e aí resolveram me mandar para o Japão, que o Japão estava perdendo dinheiro, né, é um negócio menor do que o Brasil, mas estava perdendo dinheiro. E aí fui eu, né, de mala e cuia, tirei rapidamente o meu visto e fui embora para o Japão. E lá realmente foi um desafio muito grande para mim, porque primeiro você tem que conhecer a cultura, apesar de ter cara de japonês, eu sou brasileiro, né? Então você tem que conhecer a cultura, você tem que conhecer as pessoas e dá uma história aí, dá uma entrevista, né? Eu poderia ficar aqui um dia falando sobre o Japão, né? Mas resumindo, chegando lá foi bastante interessante, porque na primeira semana, né, de introdução, o vice-presidente internacional que é americano, nós fizemos toda a parte introdutória, minha apresentação e tudo mais, tudo em inglês, a semana todinha. E aí eu vi realmente dois diretores seniors, japoneses, aquele japonês tradicional, falando mal de mim, falando mal do nosso vice-presidente, né, internacional, em japonês, porque eles jamais imaginariam que eu entendia e falava japonês, né? E eu fui anotando basicamente todas as reclamações, todos os comentários que estavam fazendo lá no fundo da sala de reuniões. Semana seguinte, meu chefe tinha ido embora para os Estados Unidos e eu abri a reunião da diretoria em japonês. Aí você pode imaginar o que aconteceu né, com esse pessoal. Ficar amarelo não ficava porque já são amarelos, mas ficou roxo, verde. E foi bastante interessante. Mas aí realmente foi um ponto interessante, porque eles me procuraram, né, pediram desculpas e me pediram o que eles deviam fazer para se redimirem dessa situação que eles causaram. Aí eu falei, bom, você vai ser o meu braço direito, nós vamos fazer tudo que eu falei que eu vou fazer, e vocês serão meus braços direito e braço esquerdo. E foi assim que eu, na realidade, consegui os primeiros colaboradores, né, na minha missão no Japão. E outro problema no Japão é que os japoneses são muito fechados e não falam mal de ninguém, não abrem informações, e eu precisava de informação para tomar decisão para fazer o turnaround da empresa no Japão. E por sorte eu descobri uma churrascaria brasileira em Tóquio, que é o Barbacoa. E eu comecei a levar um grupo de 5 diretores, 5 gerentes para esse restaurante. E os japoneses gostaram muito, porque realmente a carne é uma especiaria, quer dizer, é algo bastante caro e não há abundância no Japão, né, porque você paga, você compra por gramas, não por quilo, né, de carne no Japão. Eles gostaram do rodízio brasileiro lá em Tóquio. E aí eu servi caipirinha, pedi para o garçom servir caipirinha. Aí o pessoal falou assim, né, os diretores começaram a falar: senhor Yamashita, essa bebida brasileira é muito boa, eu gostei. Aí eu falei: serve mais caipirinha. E depois da terceira dose, a língua se soltava. Eu com o gravador, anotando, falando. E depois de 5 grupos, né, de diretoria e gerência, eu já tinha toda a informação que eu precisava. O que eu quero dizer com tudo isso aí é que, primeiro, para você liderar, na realidade, uma equipe, principalmente de um país novo, você tem que conhecer a cultura e, é claro, você tem que ter sorte. A sorte minha foi que eu conheci essa churrascaria no Japão. Né? Barbacoa Plim Plim. Eu recebi o convite, na realidade, para ficar no Japão mais 4 anos, como presidente, mas por questões familiares eu tive que retornar ao Brasil. E aqui, depois disso, eu implantei, por exemplo, essa parte de shared service, que é o serviços compartilhados na América Latina. Voltei ao Japão em 2005 para implantar esses serviços compartilhados também no Japão, na região. E em 2009 eu recebi o convite depois para ser o diretor tesoureiro corporativo responsável pelo México, América Central e América do Sul. E aí eu me aposentei em final de 2014, né, deixei essa atividade lá na Cummins
Eu tenho muito orgulho dessa empresa e hoje, na realidade, eu sou consultor, tenho minha própria empresa no Brasil e nos Estados Unidos, né? Eu atuo em diversas áreas, sou consultor sênior da RISC, Práticas de Negócios, e continuo ainda lecionando, não de forma assim rotineira, mas eu fui professor de Economia, Administração e Finanças Corporativas e Planejamento Estratégico por quase 33 anos, né, na Universidade como Mackenzie, FAAP, Oswaldo Cruz, e PEC da minha própria faculdade, seria a faculdade que eu criei, mas conjuntamente com alguns colegas, que não deu muito certo não. Então a gente leva essa experiência como um aprendizado, né? Não deu certo, mas foi uma boa experiência e até hoje eu uso toda essa experiência para os negócios futuros. Sensacional. Então, André, olha, me chamou a atenção. Primeiro, você por 2 vezes eu percebi que você falou que você foi para o Japão para resolver um problema. Certo. O homem que resolve problemas vale mais, né? Vale. O líder que resolve problemas vale mais. Você pode falar um pouco sobre isso? Na realidade, para resolver problemas, na realidade você tem que estabelecer metas, né? Você tem que chegar, entender a situação e estabelecer metas factíveis. Não pode ser metas que você não consiga atingir, porque aí vai virar sonho, vai virar desejo. Então tem que ter metas, tem que comunicar. A comunicação eu acho que é preponderante dentro de uma organização. Você tem que comunicar, fazer com que todo mundo entenda aonde você quer chegar, né? E divulgar essas metas para... Né? E depois que você realmente comunica as suas metas e você expõe a tua expectativa, é claro, a tua equipe, sendo motivada, vai te ajudar nesse atingimento dessas metas. Puxa, será que você me permitiria... isso seria, por exemplo, compartilhar uma visão com um grupo? Sim. E compartilhar sim. Talvez um sonho? Sim, sim. Então, eu sempre fui uma pessoa muito aberta, sempre comuniquei bem, né? E o feedback, realmente, o retorno era muito positivo. Então, você tem que realmente estabelecer metas e comunicar. Sensacional. Essa primeira parte da entrevista, você percebeu que a quantidade de informações, a quantidade de experiência que você está recebendo é algo assim que é colossal. No próximo bloco, prepare-se porque vem muito mais. Até daqui a pouco.